Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Dando continuidade aos nossos encontros, falaremos hoje sobre um assunto que tratamos no nosso dia a dia, nossas tarefas. Porque todas as tarefas, independente de quais forem, elas são importantes. Todos nós temos tarefas simples, médias, difíceis e até mesmo dificílimas a cumprir no nosso dia a dia. E muitos costumam dividi-las, rotulá-las conforme a importância que a elas é atribuída, achando-as simples ou não, complexas ou não, difíceis ou não. No entanto, aqui ocorre um equívoco nessa divisão, por uma boa e fortíssima razão. No planeta Terra, por exemplo, todos nós que aqui nos encontramos encarnados, vivemos sob o regime de interdependência. E o que seria isso? Cada um depende do outro. Cada um depende do outro. Dependemos um dos outros, seja direta ou indiretamente, ainda que alguns não percebam. Fato esse que é percebido por aqueles que estão atentos ao seu dia a dia. Basta que vejamos que até mesmo as mais simples tarefas realizadas no nosso dia a dia podem provocar inúmeras reações ou ações por parte dos outros. A diversidade dessas tarefas, trabalhos, atividades que foram realizados por cada um gera sem dúvida o equilíbrio e a harmonia nas relações humanas e sociais. E eu dou um exemplo. Em Curitiba, certa feita, os garis entraram em greve. Passados uma semana, notou-se a quantidade de lixo que se acumulavam pelas ruas e calçadas. E só então se viu a importância desse trabalho realizado. Não somente isso, também verificou-se a importância que era as empresas, as escolas, até mesmo nossos lares, fazerem a divisão entre o lixo úmido e o lixo seco, para que não fossem misturados e que pudesse também haver o reaproveitamento, a reciclagem de determinados objetos que eram colocados no lixo. No próprio meio espírita, é extremamente necessário a organização das tarefas entre os trabalhadores para que a casa bem acolha os que ali estarão. Desde aquele abraço de boas-vindas até a despedida de quem ali esteve, torna necessária a divisão dessas tarefas, sendo cada uma de extrema importância para que os trabalhos possam ser realizados. Quando falamos em tarefas, é quase impossível não falarmos também do tempo. E esse tempo é deveras importante. Apesar do dia possuir 24 horas, segundo a contagem humana, a diferença reside no como aproveitamos esse tempo, como organizamos esse tempo para cumprirmos as tarefas que nos predispomos a realizar. Muitos já ouviram falar nesta frase: tempo é dinheiro. E aqui não entenda-se dinheiro como moeda, como algo que compra qualquer coisa. Aqui entenda-se dinheiro como o valor real daquilo que estamos fazendo. Esse dinheiro, quando bem aplicado, utilizado proporcionando oportunidades de crescimento, evolução e progresso intelectual e moral, obtido através de recursos lícitos, sempre será bem-vindo. Porém, se a conquista desse dinheiro levar o indivíduo aos arrastamentos e vícios de toda a ordem, diante das facilidades que esse dinheiro proporciona, isso é terrível. Somente esse tempo nos oportuniza a organização das tarefas que nos
propusemos a realizar, corrigindo nossos erros, corrigindo nossos males, nossos equívocos de passado recente ou de um passado remoto. Para isso, torna-se necessário um constante aprendizado da nossa parte, seja através da simples percepção que somos parte de um todo, seja na realização das mais simples ou complexas tarefas. Devemos ter a noção exata de que cada um de nós possui extrema importância aos olhos do Pai Maior. O espírito de Johannes nos diz algo que é extremamente apropriado. Tempo é oportunidade. Com calma, você entenderá que cada ocorrência à sua volta e cada pessoa em seu caminho estão ali, na hora certa, no momento exato, no tempo que deve estar. Longe de alimentar que tempo é dinheiro, moeda, você verá que tempo é oportunidade. E aqui, quando falamos em oportunidade, voltamos a mencionar uma oportunidade de sanar nossos equívocos, nossos males, sejam eles recentes ou de um passado ainda muito distante. E hoje, esse tempo nos proporcionou uma oportunidade de desempenhar uma tarefa grandiosa e de infinita importância para aqueles que ouvem a doutrina espírita. Tivemos a oportunidade de recebermos uma entidade espírita que nos instiga a pensarmos no como estamos realizando nossas tarefas e utilizando esse nosso tempo. E aqui eu peço licença para todos os senhores e senhoras para fazer a leitura exata daquilo que nos foi dado como bênção de poder ouvir. Ele diz assim: vendo tudo que vem na cabeça do povo, eu fiquei me perguntando, o que eu entendo está certo? E de tudo aquilo que já está falado e feito, é como eu entendo para poder explicar? Várias vezes foi escutado dizer que era para evitar os sentimentos, para não deixar virar em guerra, para não deixar vir a acontecer uma nova guerra. Que as pessoas pudessem acalmar os ânimos, o pensamento, o coração, tudo para poder tentar evitar a guerra. E agora pensando, vocês já se deram conta que hoje o que vocês vivem é uma guerra? Uma guerra silenciosa, sem aviões, sem bombas, sem tudo. Mas é uma guerra que levou inúmeras pessoas ao processo de finalização da sua caminhada terrena. Uma guerra entre o bem e o mal, entre o orgulho, a vaidade e o respeito e o amor. E eu pergunto, será que nesse tempo de guerra nós aprendemos a deixar de lado tudo que nos torna egoístas, ambiciosos, desumanos, gananciosos e orgulhosos? Será que nesse período de guerra nós aprendemos de verdade o amor, o respeito, a compaixão? Será que praticamos nesse período de guerra a solidariedade e a união? Quantos e quantos de nós ainda estão em guerra? Mas não é com o outro,
é conosco mesmo. Quando a gente para na nossa intimidade, no nosso eu, e a gente se depara com os sentimentos, com os pensamentos, com as atitudes que são contrárias a tudo aquilo que poderia ser de respeito, de valorização e de amor, como ficamos? Quantas e quantas vezes não estamos em guerra diariamente conosco mesmo? Há tempos se tem falado aqui, nessa casa, que os sentimentos mundanos, sentimentos carnais, viriam tudo à tona e que nós teríamos que ter consciência, sabedoria, para podermos aprender a lidar com eles e expurgá-los do nosso ser. E eu pergunto, quanto desse sentimento nesse período de guerra nós conseguimos expurgar do nosso ser? Olha no espelho, veja sua própria imagem, mas não a refletida. Aquela imagem que está dentro de você, que só você sabe, que só você sente, que só você vê. E pergunte para você mesmo, será que eu ainda carrego em mim a essência da guerra? Do respeito para o meu próximo? Do incentivo pela desunião, pelo desafeto, pelo desamor? Quantos desses sentimentos, dessas atitudes e comportamentos ainda estão presentes em mim? E quantas vezes eu não estou em guerra silenciosa contra mim e contra o outro, sem que ele saiba? E eu pergunto, quantos mais precisam morrer para que você possa levantar em você mesmo sua própria bandeira de paz? Quantos e quantos mais terão que findar na trajetória física para que você possa se dar conta que os piores e maiores sentimentos habitam dentro de você? E eu pergunto, quantos ou quando vamos deixar de guerrear e viver verdadeiramente o momento? Eu falo nesse exato momento. Eu falo momento de paz, de união e de amor. Eu não estou falando de tempo, que o tempo exige um entendimento longo. Eu estou falando de momento. E aí eu pergunto, quantas vezes no teu dia, ao invés de alimentar aquilo que causa o incêndio do egoísmo, e quantas vezes eu estimulo o lado vibrante, bondoso, verdadeiro para comigo e para o outro? E aí nós vamos nos dar conta que por vezes passamos mais da metade do dia acendendo as chamas do desamor, do desrespeito, da desunião, do meu egoísta, ganancioso, ambicioso e fútil. Ao invés de mantermos viva a luz vibrante da união, da solidariedade, da paz, daquilo que tanto ouvimos e aprendemos nos estudos do nosso Senhor. E aí eu pensei, será que precisamos de aviões, de bombas, para que uma guerra esteja declarada? Ou basta apenas um pensamento doente, com um coração doente, para que a guerra já esteja declarada? É chegado o momento de dizer
Para pensar naquilo que está perto de você. Muitas vezes caminhamos léguas buscando prazer, satisfação, recompensas, valorizações e outras tantas e tantas vezes temos tudo isso tão perto e não valorizamos em nada. Olha para seu lado, olha para você. Deus coloca no teu caminho tudo que você precisa. E aí eu pergunto, quanto disso tudo você faz por merecer? E no momento em que você não retribui com nada, a guerra já está dentro de você. E aí você precisa atar as suas próprias forças para poder se desconstruir aquilo que você hipoteticamente se deu o direito de achar que era certo, para poder perceber e compreender na simplicidade das coisas que o que você merece já está junto de você. Muitas vezes buscamos fora aquilo que já está dentro, porque não valorizamos aquilo que Deus nos deu por merecimento. Porém, parem de guerra. Parem de brigas entre o bem e o mal. Parem e façam com que essa luz divina, boa, pura e verdadeira, seja uma constante em teu dia, e não apenas uma faísca no meio de chamas e chamas de incerteza, de insegurança, de desavença, de discórdia e de desunião. Amar é simplesmente respeitar a mim e ao outro. Quando eu faço isso, as guerras acabam e eu compreendo na simplicidade de tudo como é fácil e simples ser feliz. Mas o ser humano, nós, na nossa essência, por ignorância ainda, optamos em guerrear do que nos conscientizar da simplicidade das coisas. Deus é a verdade. Deus é a verdade. E aquilo que habita dentro de você, se não é verdadeiro, não é Deus. É apenas uma chama viva, calorosa, daquilo que vai fomentar tudo que é de ruim em você. Pensa nisso, porque isso me fez pensar agora. A guerra já existe. Só depende de nós botar um ponto final nela, começando por cada um de nós. Obrigado. Após essa belíssima mensagem, eu convido a todos para que nesse instante reflitam e perguntem-se a si mesmo: eu estou disposto a realizar as tarefas que eu mesmo escolhi para que seja possível expurgar a guerra do meu interior? Ou continuarei alimentando essa guerra como se eu não fizesse parte dela? Pensem. Que o Pai Maior esteja com todos. Que a bênção infinita e a bondade dele seja derramada sobre cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.